E no aspecto preventivo, a gente percebe que a primeira reação à época, em 1990, foi das empresas identificarem mecanismos para atuarem nessa prevenção. Por exemplo, a figura do ombudsman começou a ter significado no Brasil a partir da elaboração da instituição do Código de Defesa do Consumidor. Hoje, eu fui presidente dessa associação, com muita honra. A Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman tem mais de 1000 associados e que tem a perspectiva de viabilizar uma linha direta, um contato direto de comunicação da empresa com o cidadão, com o consumidor, com o usuário do serviço público, porque cresceu muito essa figura, essa função no serviço público, de forma a prevenir conflitos, a buscar uma solução antes que isso se transforme num litígio. Então, é um aspecto importante que o nosso Código de Defesa do Consumidor, desde o início, incentivou. Quando nos deparamos com a Lei de Defesa do Consumidor, e com qualquer lei, claramente o legislador identifica o mercado formal. Ele identifica que você, que tem uma empresa, essa empresa é constituída, você tem como ser identificado, essa empresa vai obedecer à lei, porque ela teria muito a perder se não defendesse, se não preservasse a legalidade. Então, no mercado formal, nós temos as empresas com endereço, o CNPJ, os controladores identificados, as ações do poder público podem ser mais efetivas, porque você tem a quem identificar e eventualmente punir. Há uma preocupação dessas empresas com a sua imagem, com a sua credibilidade, sua marca. Existe uma responsabilidade solidária, definida em lei, e um princípio que muito debatido à época da elaboração do Código, da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, a empresa formalmente constituída, ela é o grande foco do Código de Defesa do Consumidor, porque ela é identificada e ela tem muito a perder se eventualmente não cumprir com os preceitos legais. Isso vale para o Código de Defesa do Consumidor, vale para a questão tributária, enfim. É fácil de você identificar nessa nossa área que as empresas formalmente são aquelas que passam a ser o grande, tem como respeitar e responder se não respeitar a lei. O que nós não vamos encontrar no mercado informal. E aí é que é um dado que eu fiquei extremamente impactado. Recentemente, o Instituto Ético, um estudo realizado com a Fundação Getúlio Vargas, apresentou uma alentada pesquisa, e aponta que o nosso mercado informal atinge 590 bilhões de dólares. Equivale a uma Argentina. É o mercado informal brasileiro. E nós, no dia a dia, nós não temos essa atenção. Né? Ou seja, a informalidade, ela cresceu muito em virtude do ambiente complexo, difícil, eu diria até meio maluco que nós enfrentamos no Brasil. Né? Também, recente estudo mostrou que a empresa brasileira se dedica 2.600 horas só na área administrativa, burocrática, tributária. Ou seja, os departamentos fiscais das empresas brasileiras não têm nenhum paralelo com outro país do mundo. Nós nos dedicamos muito mais, um esforço muito maior administrativo, para tentar entender e atender a legislação tributária brasileira. Então, evidentemente que essa complexidade, essa burocracia insana, essa coxa de retalhos que é a nossa legislação tributária, a carga tributária, e aí todas as outras consequências, empurra, muitas vezes, o empreendedor a iniciar a sua atividade de forma informal. Né? Ele não consegue dar conta da complexidade legislativa no Brasil e começa a tomar suas iniciativas ao arrepio, à margem da lei. Então, esse nosso mercado informal é enorme. Né? E aí nós temos toda a dificuldade. Né? Uma vez, na época que estava no governo, alguém falou, olha, nós precisamos combater os camelôs. Camelô não tem nota fiscal. Eu falei, verdade, temos que combater, mas como não combater? Né? Eu vou ter um
um fiscal, montar um escritório do PROCON na 25 de março, abraçados com a Polícia Civil, Militar, com a Guarda Civil e fazer blitz a cada meia hora, porque se você faz uma por dia, você faz ao meio-dia, às 2 da tarde, voltou todo mundo. Ou seja, essa estrutura da informalidade, nós vamos avançar mais à frente, mostrando o que está por trás, o que está abaixo desse sistema, é enorme. Né? Então, claramente, a nossa lei ela não alcança a informalidade. Não tem personalidade jurídica, você não consegue identificar ninguém. Os produtos vendidos implicam em alto risco à saúde e à segurança dos consumidores, normas, regulamentos, ninguém sabe o que é isso. Não tem garantia o produto, não tem assistência técnica, baixa performance. E, evidente, o preço é baixo. O brasileiro ele é movido, no primeiro momento, pelo impulso de estou levando vantagem, estou comprando algo a um preço 3, 4, 5 vezes mais barato e eu vou ter a marca que eu quero, meu filho vai ter a marca que ele quer, eu vou ter o programa de computador que eu preciso. E ele não faz nenhum julgamento naquele momento das consequências desse ato. Ele é movido por uma vantagem imediata quando ele vê somente a questão do preço. Não paga imposto, não tem nenhuma preocupação com os encargos sociais, os custos de produção, distribuição, enfim, nada, nenhum dos males, nenhum dos custos ou do custo Brasil impacta a atividade informal. Né? E aí as empresas formais têm que arcar duplamente com os seus impostos e com os impostos de quem não paga imposto. Ou seja, nós temos também uma situação perversa no Brasil. Além de ter uma carga tributária escorchante, tem alguns que não acham, já querem ressuscitar a CPMF. Né? Mas, enfim, para quem paga, para quem vive do lado de cá, do balcão, nós sabemos, né, o peso que essa carga tributária representa. E você não pagando impostos, você tem que pagar pelos dois. Você paga por você e paga por quem não paga. Né? Esses 536 bilhões de dólares da economia informal, eles usam serviços públicos. Existe toda uma sobrecarga, então, do nosso sistema tributário e previdenciário. Eu vou fazer um corte para apresentar alguns exemplos específicos do setor que se uniu no nosso instituto. Softwares, hardwares e eletrônicos. Para mostrar para os senhores, concretamente, o que nós enfrentamos. A indústria de software, uma indústria absolutamente necessária, essencial hoje, e o que nós enfrentamos? A possibilidade das pessoas terem acesso a softwares, os mais importantes, a preços ridículos. E a pessoa fala, puxa, comprei determinado programa e eu estou usando aquele programa, está ótimo, e não paguei aquele preço absurdo que me é cobrado. Mal sabe ele o que está por trás de impostos. Né? O Brasil onera brutalmente a indústria de software no nosso país, ou seja, não tem uma visão da importância que é o estímulo à tecnologia, mas enfim, isso é outra discussão. Do lado do consumidor, ele compra esse software e ele não tem noção dos riscos que ele corre. A fragilidade com relação aos vírus e ao malware, que eu não sei bem o que significa, mas achei uma palavra bonita. Malware, não tem bemware. Não tem bemware, mas tem malware e é ruim. Né? É um vírus. Contamina o seu computador. Você perde os dados. Aí você fala, esse daí está defendendo o seu lado, perde os dados. Imagina, eu comprei lá o meu software, nunca tive problema. Outro dia um colega advogado, chorando, literalmente chorando. E ele tinha motivos para chorar. Ele estava elaborando no final da sua tese de doutorado e apareceu uma coisa que para nós, usuários, a gente sabe de onde vem, mas quando surge a gente sabe que é alguma coisa grave. Aquela conversa do médico que fala para você, cuidado, você está numa situação difícil. Apareceu na tela, fatal error. E apagou. Ele perdeu a tese. Eu falei, meu amigo, como
você, porque ele sabia da minha relação com essa indústria, falou, como é que você usou um software que era ilegal? Ele foi meio canalha. Ele colocou a culpa na mulher. Falou, não, o notebook é da minha mulher. E eu estava com ele na praia e levei, aí, enfim, erro fatal. Ele perdeu a tese. Então, nós não temos essa consciência. Né? A gente acha, levei vantagem, comprei um software mais barato e está funcionando bonitinho. Não está funcionando. De repente, erro fatal. Esse produto não é autorizado. Né? A indústria, o comércio que usa intensamente esse software, temos associações voltadas para a identificação desse uso e com indenizações pesadas, porque assim a lei prevê. Né? Inúmeros casos nós temos de empresas que tiveram que arcar com pesadas indenizações pelo uso de softwares ilegais. Ou seja, existe uma consequência para isso. Esse alerta é importante, porque nós, consumidores, muitas vezes não nos damos conta das consequências da ilegalidade para o nosso dia a dia. Quando a gente fala para a imprensa, perda de arrecadação, as pesquisas mostram que o consumidor não dá a menor importância para isso. A recente pesquisa feita pela Federação do Comércio mostrou que mais de 70% dos consumidores de produtos ilegais sabia que aquela compra implicava na sonegação do imposto, mas não estava preocupado com isso. Porque aí também tem uma perversão da cidadania. Isso não é meu. Né? Se de um lado o serviço público ele entende que é um favor, do outro lado o cidadão acha que o serviço público é de ninguém. A administração, patrimônio público não é de ninguém. É daquele grupo que se assenhorou ali naquele momento do poder. Então, existe também essa perversão. Então, falar em sonegação, as pessoas não dão muita importância. Quando você fala que há um prejuízo para a indústria, para os investimentos, para a geração de empregos, também para eles é algo que fica um pouco distante. Mas quando você se aproxima da realidade dessa pessoa e mostra, olha, as consequências são essas, para você, aí ele começa a dar mais atenção. Isso é importante a gente apresentar essas questões, porque com isso as pessoas começam a ter um pouco mais de consciência das consequências de um ato de compra, num processo de compra no mercado legal, de um produto ilegal. Para os hardwares eletrônicos, a situação é um pouco mais concreta. Né? Você tem a falta de licença técnica, você não tem garantia, não atende aos regulamentos existentes, por exemplo, o Inmetro e a Anatel, não são adaptadas às condições brasileiras, baixa durabilidade e performance. Então a pessoa fala, comprei um produto 30% mais barato, mas ele não vai conseguir usufruir desse produto por mais de 6 meses. Isso acontece muito com celulares. As pessoas encontram celulares MP5, MP6, eu não sei o que é isso, né? 3 chips, negócio maluco, sofisticadíssimo. Não funciona. Né? Eu tenho um amigo, poxa, sempre assim, um conhecido comprou um celular chinês, foi à China e trouxe um celular chinês, fantástico. Falei, bom, funcionou? Não. Mas a proposta era boa. Né? E você comprou aquele produto. Agora, quando nós identificamos toda a sequência desse processo, aí nós vamos identificando alguns fatos preocupantes. Quando nós falávamos, alguns anos atrás, de mercado ilegal, nós imaginávamos o seguinte, assim como o fumante, né, ele fez a opção por fumar, quem comprou um produto ilegal, ele fez uma opção.